quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Estamos diante de uma palavra muito forte, pois quando Jesus estava dialogando com os discípulos, ele mostrou que para segui-lo é necessário algumas condições. É necessário deixar a bagagem do pecado que tão de perto nos rodeia. É fácil? Não. Mas é possível abandonar as práticas pecaminosas por amor a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Como assim, pastor? Negar a si mesmo. O que isso significa? Negar a si mesmo. Algumas pessoas ainda não compreenderam o que é negar a si mesmo. Essa é a primeira condição do discípulo para seguir a Jesus. A palavra discípulo no original significa mathetes, que é o aprendiz. Todos nós somos aprendizes de Jesus Cristo. Todos. Porque aprendemos todos os segundos a maneira correta de seguir os passos do mestre. E a primeira condição é negar a si mesmo. Negar a si mesmo significa abrir mão de alguma coisa ou de várias coisas para agradar a Jesus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas capítulo 5, versículo 17 diz assim, que a carne se opõe contra o Espírito. A carne se opõe contra o Espírito. O que é carne? Carne no sentido literal? Pode ser. Mas Paulo está mostrando carne no sentido figurado, que são os desejos pecaminosos. A carne luta contra o Espírito todos os segundos, para que o homem não ande na presença de Deus. Estamos em guerra espiritual todos os segundos, meus irmãos. Todos os segundos. Ninguém está à vontade. E ninguém deve ficar à vontade, Samuel. Porque quem fica à vontade está em cima do muro. E em cima do muro é perigoso demais, irmãos. Porque quem está em cima do muro não decidiu se é de Cristo ou do adversário. Então há uma guerra travada no mundo espiritual e no mundo físico também. Como assim, pastor? Espiritual e no físico? Sim, porque os mundos são interligados. Não há uma dicotomia entre o mundo espiritual e o mundo físico. Muitas pessoas estão se desviando porque no mundo físico não vigiam. E o diabo, o adversário das nossas almas,
anda em derredor buscando a quem possa tragar. É uma pessoa que o adversário usa para tirar a nossa paz. É um vizinho que o adversário usa para tirar a nossa alegria, a fim de que não caminhamos na presença de Deus. É luta espiritual no trabalho, é luta espiritual no lar, é luta espiritual no comércio, na indústria. Enfim, em todos os lugares estamos em guerra, irmãos. Porque o diabo, ele sabe. Ele não sabe o nosso pensamento, porque ele não é onisciente. Mas através dos gestos e através do que falamos, o diabo lança tropeço. O diabo, ele lança dardos inflamáveis para destruir os servos de Deus. Ele não quer que você caminhe. Durante o dia ele fez tudo para que você não estivesse aqui. Mas você venceu pela fé e está aqui na casa de Deus para glorificar o nome do Senhor. Isso é vencer a carne, irmãos. É quando alguém oferece algo, uma proposta, e você não aceita. É quando alguém te chama de bobo, de idiota, quando você rejeita aquela proposta. Mas você sabe que o Espírito está vencendo a carne. Amém. É uma proposta de trabalho, às vezes o trabalho é ilícito. É uma amizade entre aspas. Porque existe uma diferença entre conhecido, colega e amigo. E o amigo não puxa para o buraco. Glória a Então, Deus. servos de Deus, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, a gente seleciona os colegas. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não quer que você frequente certos ambientes. Está escrito no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e não se assenta do pecador, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem um prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. E Deus mostra para os servos de Deus todos os ambientes que devemos frequentar ou não. Não é que a pessoa tem que ser antissocial. O homem é um ser social e político por natureza, de acordo com a definição. E a gente socializa com várias pessoas. Só que há momentos que Deus manda sair fora de algum lugar para consagrarmos as nossas vidas para Ele. Isso significa renúncia, irmãos. Por quê? Qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Sim, muitas vezes as pessoas ficam preocupadas com a conduta do servo de Deus, quando deixa uma proposta para servir a Deus. Vou dar um exemplo. A pessoa está desempregada ou desempregada, deixa de trabalhar em um bar, deixa de servir cigarro, bebida alcoólica. Não está perdendo a vida? Está perdendo a vida para o mundo. Sim, mas está depositando o tesouro no céu. Perde a vida aqui na terra e ganha no céu. Glória a Deus. Quem perder a vida, achá-la-á.
Aleluias. Só que vem perseguição sim, irmãos. Tem gente que acha que o discípulo não sofre perseguição. Servir a Deus é sofrer perseguição. Servir a Deus é perder a amizade. Servir a Deus é ser taxado de louco, é ser taxado de enjoado. Eu costumo dizer o seguinte: o dia que a pessoa disser que eu sou bonzinho, eu começo a ficar preocupado. Porque crente não tem que ser bonzinho, porque o crente incomoda. E se você não estiver incomodando o inferno, tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa fazer um conserto diante de Deus. Porque onde o cristão vai, a luz brilha, mas a luz incomoda as trevas também. Vem perseguições, só que Deus nos sustenta. Aleluia. No momento da adversidade, no momento da perseguição. Amém, Jesus. Algumas pessoas, alguns pregadores estão pregando o evangelho totalmente fora da proposta de Jesus, quando mostrou a condição de um discípulo. Discípulo sofre, irmãos. O discípulo de Cristo. Agora, aquele que fica em cima do muro, ora está na presença de Deus, ora está fazendo vontade à carne, esse não sofre, porque é crente morno, e o morno será vomitado da boca de Deus. Eu prego que Deus manda, irmãos. Tem vezes que a mensagem é uma mensagem de consolação, só que às vezes é exortativa. E quando é exortativa, é necessário transmitirmos o que Deus manda. Existem crentes mornos que serão vomitados da boca de Deus, se não se arrependerem. Misericórdia. É tempo de arrependimento. É tempo de levar as coisas de Deus a sério, irmãos. Amém? Amém. Porque o que importa é ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. É, Deus. O discípulo precisa seguir a Jesus Cristo. É claro que na caminhada Deus nos prospera. Deus prometeu para os discípulos, para os obreiros, que eles iam comer e beber, certo? Porque o obreiro é digno do seu salário. Só que ele não disse que não teria perseguição, porque a perseguição é uma da condição para servir a Jesus Cristo. E a perseguição tende a aumentar. Quanto mais o servo e a serva dedica a vida em oração, mais vem perseguição. Quanto mais você renuncia, mais vem perseguição. Glória a Deus por isso. Bem-aventurado aquele que sofre perseguição por amor a Cristo. Aleluia. Sofrer perseguição por amor a Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então a igreja brasileira precisa voltar a pregar o evangelho cristocêntrico. Não é só a igreja brasileira, não, a igreja mundial. Porque Jesus está voltando para arrebatar Aleluia. a igreja. E existem muitas pessoas perdidas no meio do caminho, sem direção. Entrega a sua vida para Jesus. Confessa com a boca e crê com o coração. Se arrependa dos seus pecados. Porque todos nós pecamos. Só não podemos é viver na prática do pecado. Jesus é o nosso advogado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Você não precisa Aleluia. ficar sofrendo. Glória a Deus.
se acusando, Glória a com a Deus. consciência pesada, porque você pecou. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Todos nós cometemos erros, só não podemos continuar na prática pecaminosa. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.